caverna. Pod Caverna. Fala galera, está começando mais um Pod Caverna, o Pod Caverna da quarentena. E hoje nós estamos aqui com um convidado mega especial, uma pessoa que a gente ama de paixão, Domênica Mendes. Tudo bom, Domênica? Obrigada pelo convite, muito bom estar aqui com vocês. E tá vendo vocês para matar um pouquinho a saudade, né? Já que tá cada um num canto, então. Pois é. Isso aí graças ao Marquinhos, porque a gente estava ali meio que querendo se solidarizar com você e gravar alguma coisa a respeito. O Marquinhos falou assim, não, mas para gravar sobre esse assunto tem que chamar a Domênica. Ele demorou. Então, logicamente. A gente não podia falar assim do nada, justamente porque quem mais foi afetada. Sim. Justo. Uma boa argumentação. Obrigada, Marquinhos. Pois é, e antes da gente começar assim, propriamente no assunto, né, a gente quer primeiro agradecer aí essa iniciativa que é o Podcast é Delas, e que esse ano nós estreamos no Podcast é Delas, tivemos ali o episódio nosso, que foi super legal, cara, foi assim, muito bacana. Tudo bem que a gente entregou o episódio no último dia, nas últimas horas do último dia, mas participamos ali e foi uma felicidade muito grande. Então, assim, primeiro te agradecer assim, essa ideia maravilhosa que é o Podcast Delas e para o público da gente você explicar o que é o Podcast Delas. Isso aí. Bom, na verdade o agradecimento é meu e eu fico muito feliz que vocês tenham feito um episódio que tenha sido tão positivo. Uma das coisas que eu gosto muito do Podcast é Delas é que eu sempre tenho esse retorno, sabe? Das pessoas falando, nossa, foi uma experiência super legal. E, enfim, planejei um episódio diferente, fui atrás de convidadas e tudo isso é muito gratificante, é muito maravilhoso mesmo. Né? Não à toa que o projeto começou com a ideia de uma campanha no mês de março, chamada ali entre 10 podcasters diferentes, que era o grupinho que a gente tinha de literatura, da época ainda lá do Cabuloso Cast, lá em 2017. E cresceu, e agora é um movimento incrível, e é uma rede, e tô com projetos novos, e tenho novidades para compartilhar aqui também, coisas boas. Né? Então, é muito bom. Para quem não conhece o Podcast é Delas, em março, ele acontece em forma de campanha coletiva na podosfera brasileira. Em 2020, a gente teve a oportunidade de chegar até Portugal também, então ultrapassamos o mar. Caraca. É muito legal. E o convite é simples. Podcasters convidem mulheres para gravar episódios sobre o que vocês quiserem e lançar em março para fortificar o movimento e também mostrar para as pessoas que coletivamente e organicamente a podosfera é muito mais forte. Enfim, é um passo pequeno para a gente mudar muita coisa, né? Isso é o que rola em março. E depois disso, existe a rede Podcast Delas, que hoje conta com 11 podcasts no total, todos eles apresentados por mulheres, e nessa rede eu ofereço toda a infraestrutura para que qualquer mulher faça o seu podcast. Dentro dele tem o Estúdio 31, que é um podcast para quem quer aprender a fazer podcast. Dentro do Estúdio 31, eu vou ensinar 6 mulheres a fazer o episódio de graça, assim, de ter a ideia, a publicar no feed, e vou ter também um banco de dados agora dentro do site para que vocês encontrem mulheres para gravar sobre o assunto que vocês quiserem com mais facilidade. Isso é maneiro. Isso está muito legal. Ele é todo em filtro, assim, ele é super prático de fazer. Só que o trabalho para cadastrar é manual, então ele foi entregue hoje, por coincidência do destino na minha mão. E agora eu vou cadastrar as meninas. Imagino que isso demora um bocado, assim, né? É porque também o cadastro ele é um pouco grande, né? Eu quis pegar áreas de interesse, tag, orientação sexual, região do país, para tentar realmente dar uma resposta para vocês, né? E para mim também, claro, né? Faço parte da podosfera. Trazer realmente uma ferramenta útil para a gente poder melhorar esses crossovers e, enfim, chamar a menina para gravar, pagar a editora, enfim, o que der aí
para todo mundo e vale muito a pena. Então, sim, é muito trabalhoso, mas eu vou conseguir, gente. Tenho fé que eu consigo. Cadastrar Isso aí. Não duvidamos, não duvidamos. Exatamente. Para a galera que tá afim de chamar mulheres aí para participar e tal, dessa coisa de tema feminino não, que mulher fala sobre qualquer coisa, tá? A gente fala muito sobre rock and roll aí, a gente fez um episódio sobre rock and roll, uma pessoa que manja muito de rock and roll, e foi muito legal. Com certeza. E ela faz parte, a Maia agora faz parte da equipe fixa da gente, porque a gente agora também está com blog, então, assim, pelo menos uns 5 ou 6 posts mensais ela tem escrito pra gente sobre show, sobre banda, sobre... Muito legal mesmo. Ai, que maravilhoso, eu fico muito feliz. Porque a ideia do podcast delas é isso mesmo, é inserir mulheres na mídia podcast. Mas assim, mulheres, nós fazemos tudo. Eu, por exemplo, faço podcast. Sou mulher, e o fato de eu ser mulher influencia nisso, óbvio, né? Assim como influencia vocês serem homens no que vocês fazem. Mas não existe esse papo de tema para mulher, gente. Esquece isso aí. Chama a menina para falar sobre o que ela gosta. É esse o segredo. Faz muito mais sentido. Achar que eu vou chamar a mulher só para falar sobre culinária, maquiagem, isso é uma bobagem sem tamanho, né? Até porque eu posso também chamar, chamar sobre isso, mas qualquer outra coisa, sobre física quântica, astronomia, sobre o que mais tiver de assunto para a gente tratar. Aliás, a gente não simplesmente chamar para falar sobre ela inserida no meio do podcast. Aí, ó. Esse é um tema legal. O nosso episódio seria sobre mulheres na ciência. Só que aí a nossa convidada acabou não podendo. Aí a gente chamou a Mai para fazer sobre rock and roll, que é a nossa praia, muito a nossa praia aí. Mas esse sobre mulheres na ciência a gente quer fazer sim. A gente tem uma cientista. Ainda vai sair. Que é muito ligado, inclusive, a isso. Eu vou muito cobrar vocês. Façam sim. E, gente, não precisa. Só um adendo. Desculpa te cortar, Fer. Não. Mas, por favor, chamem mulheres fora do mês da campanha também, tá? Não se apeguem a isso. Porque a campanha é uma organização também para eu não prejudicar o calendário dos programas diversos. Então, esse é um pontapé para você testar formato, testar convidada, às vezes aumentar a equipe, fazer outros podcasts, enfim. E depois é livre e bora lá. Em março a gente volta para fortalecer o movimento, para mais podcasts se movimentarem e assim vai. Então, né, estamos aí o ano todo gravando podcast, chama mesmo. E você disse que o projeto existe desde 2017. Lógico que você deve ter percebido uma evolução, um resultado dessa iniciativa na prática, né? Nesses anos aí que estão se passando, não? Sim, ele, é como eu falei, né? Ele começou com 10 programas envolvidos e a gente chegou a 50 episódios naquele primeiro ano. Esse ano de 2020 eu cheguei a fechar acho que com 189 podcasts inscritos, né? E eu tenho já 3 páginas de mais ou menos, acho que quase 150 episódios já publicados. Não, tem mais. Tem 180 e poucos já listados no site. Legal. E algumas pessoas estão submetendo ainda os episódios, que aí eu deixei um espaço lá no site do podcast delas, então vocês entram lá. Tem lá, né, o nome do programa, sobre o que ele é, o tema do episódio. E você clica no link, ele vai para a página do programa. Porque se você gostar, você assina o feed por lá. Faz sentido. Né? Sim. Então, assim, é muito legal. E eu gosto muito porque vários programas depois voltam com seus apresentadores e falam, olha, a gente gostou tanto da equipe que a gente fez um podcast novo para elas. Ou, como vocês comentaram, né? Vocês gravaram com essa menina e agora ela faz parte da equipe de vocês. Não sei se é por isso que ela faz ou se ela já fazia e vocês chamaram ela para gravar. Ela já fazia. Nesse meio tempo, a gente criou o projeto do blog. E aí ela entrou e vou dizer para você assim, que ela é uma das que mais produz pra gente. Assim, é muito legal. Muito mais. Muito mais. Marquinhos que teve ideia, só postou uma vez até agora. Olha, Marquinho sendo Marquinho, né, gente? É assim, a gente gosta dele desse jeitinho. O selo dele, é o selo dele. É o selo do Fazer o quê? Eu tenho ótimas ideias, só não levo pra frente. Poxa vida, hein? Agora, eu vi lá que vocês também estão com um financiamento coletivo, né? Um projeto ali de arrecadar, porque realmente para fazer isso tudo, isso tem um custo, né? E tal, e é importante que as pessoas apoiem, né?
Sim, o que acontece com o Catarse, falando muito abertamente, é o seguinte: o podcast delas ele existe desde 2017. E eu sempre fiz isso porque eu acredito no projeto, eu acredito na mídia e eu quero que mulheres façam isso. E eu entendo as dificuldades que homens também têm, às vezes, de se articular para convidar elas com um ambiente seguro e tudo mais, né? O que acontece? No final de 2019, em outubro, eu saí do meu trabalho. Então, eu não tenho mais renda. Então, agora o meu trabalho é trabalhar com o podcast delas. Então, o que eu fiz? Eu separei um valor ano passado para poder investir nesse banco de dados. Paguei uma programadora mulher, fiz questão ela que desenha o banco de dados e tudo. E eu agora faço edição de podcasts, né? Como freela, para, enfim, pagar umas continhas e tal. Que isso não dá para viver disso, mas ajuda. Se eu conseguir apoio da comunidade de podcasts e de podcasters, eu consigo melhorar as coisas dentro do podcast delas. Então, se vocês olharem lá, eu acho que eu pedi 400 ou 500 reais por mês para eu poder garantir esse cadastro dessas mulheres. Entendeu? Legal. Porque eu consigo lá separar, sei lá, 10 horas da minha semana e sentar e fazer aquilo. Por quê? Porque eu não preciso correr atrás de freela de edição para fazer. Sim. A ideia é essa. Todos os produtos sempre vão ser gratuitos, né? Então, nunca vai ser cobrado o banco de dados para ninguém consultar, nem para ninguém cadastrar. Só que ele é um trabalho manual. Então, ele é um Forms no Google Forms. Aí eu entro dentro da plataforma e cadastro dado por dado, eu repasso. E aí eu não posso passar para uma pessoa porque eu não posso pagar. Eu preciso fazer e para eu fazer eu preciso separar tempo. Então, se retroalimenta. É uma trabalheira, hein? Nossa. É um pouco cansativo, mas não é. A minha esperança é que seja funcional, entendeu? Que faça diferença. E mesmo porque banco de dados é uma coisa que a gente sempre pediu na podosfera, né? E não temos. E assim, não temos porque é difícil fazer, é caro e é difícil para você recolher esses dados. Entendeu? Sim. E fica muito naquela indicação, né? Eu preciso de alguém, não sei o quê. Aí um vai indicando o outro e tal. Muitas das vezes as pessoas perdem, às vezes, oportunidades por não ter uma base centralizada com essas informações todas, né? Sim. Querendo ou não, a melhor ferramenta é o Twitter. Também. Eu, por exemplo, sou super adepta ao Twitter de, gente, eu tenho tal tema para gravar, quem quer? E eu acolho as pessoas e eu ensino. Mas isso sou eu, né? Tem gente que não sabe, às vezes você quer uma pauta mais específica, às vezes você quer uma mulher para falar sobre um tema, sei lá, eu quero uma mulher cardiologista para uma entrevista agora por causa da pandemia. Você não vai achar no Twitter. Mas se ela tiver cadastrado no banco de dados, você consegue achar ela. Porque ela vai ter o e-mail dela, o telefone, alguma coisa, e você fala diretamente com ela. Entendeu? Então, é mais um recurso, né? Que eu espero que ajude a comunidade toda, claro, e aí o recorte com mulheres. A gente não tem nem dúvidas que vai ajudar pra caralho. Ai, tomara, gente. Eu tô me esforçando bastante pra ajudar, de verdade, assim. E aí, a gente foi surpreendido aí, tem 3 dias, né, que aconteceu isso, né? Com um podcast delas, que não é o podcast delas que a gente conhece. E aí eu olhei aquilo e eu achei muito legal, porque organicamente a galera da podosfera toda se engajou no sentido de reclamar, de botar a boca no trombone, de replicar aquele conteúdo marcando ali o Spotify, né? E aí, conta pra gente, para quem está nos ouvindo, nos assistindo, né? O que aconteceu? O que aconteceu foi que o Spotify, a empresa Spotify, ela cria playlists de indicação de temas variados. E agora que eles estão trabalhando com o mercado de podcasts, tanto que já tem podcasts que são exclusivos, né, dos estúdios do Spotify, eles criaram uma playlist de indicação de podcasts feitos por mulheres com o nome O Podcast é Delas. E aí, quando eu vi aquilo e eu vi a descrição que no final falava aqui o microfone é delas, aí eu olhei e falei, isso é minha fala, porque a vinheta oficial do podcast é delas é aqui o podcast é delas. Né? E a hashtag o podcast pois é tipo delas. assim, ficou muito feio, velho, isso. Também nesse detalhe. Ficou um pouco estranho, ficou um pouco, né? Ficou um pouco esquisito. Não tinha hashtag, Fernando. Existe um podcast dentro do Spotify que chama hashtag o podcast é delas, mas ele é meu. Ele é um podcast do podcast é delas. Então, tá tudo bem. Essa playlist, ela é escrito o podcast é delas separadamente.
Sim. Só que você alinhar o podcast é delas com a descrição de espaço dedicado para apresentação de mulheres que produzem ou apresentam podcast, aqui o podcast é delas, ou aqui o microfone é delas, Não é só uma descrição do coincidência de podcast é nome, né? delas. É, Não é só exatamente. coincidência de nome. É uma Desde, Muito coincidência. estranho. desde o início não era. Desde o início não era, né? Acho que ninguém Muito caiu estranho, nessa, cara. tipo, Foi poderia estranho. ser. Foi estranho. E aí eu vi que era um selo oficial do Spotify. E aí eu tentei pelo aplicativo achar algum botão de recurso para entrar em contato com eles e explicar, gente, eu tenho esse projeto, tem esse nome, o que aconteceu? Isso, na verdade, eu descobri no domingo. Não foi na terça-feira. E eu fiquei domingo e segunda atrás disso e eu não achava como encontrar esse acesso a eles. Aí foi quando eu pensei, eu vou recorrer ao que eu tenho, que é a comunidade, né, no Twitter e no Facebook. No Twitter e no Instagram, eu não uso o Facebook. Que são isso, no Twitter e no Instagram, que é onde eu tenho as @ o podcast é delas. E aí eu só postei lá, né, um print da playlist e falei, olha, gente, a minha ideia é tão boa que ela foi copiada por essa empresa gigantesca. E marquei o Spotify e perguntei o que está acontecendo. O que eu não esperava é que a comunidade ia pegar isso tão assim, né, abertamente e ia virar o que virou. Isso realmente eu não sabia, porque isso foi orgânico. O alcance no Twitter foi absurdo, assim. Eu tive 190 mil impressões no tweet. Nossa. Uou, caraca, maneiraço, hein? É muita coisa, gente. É muita coisa. Não sei nem que. Eu também... Isso nunca mais vai acontecer, né? Na campanha, no banco de dados, no Catarse, né? Sei lá, não. Mas enfim, tudo bem, faz parte. Né? Então foi isso. Sempre quando tem uma treta grande assim com essas grandes companhias, a gente nunca tem um botão de contato, né, para fazer contato ali. No máximo, às vezes se tem através de comunidades. Às vezes quando tem alguém, o Carlos Ruas há alguns anos, ele perdeu a fanpage dele com 2 milhões de curtidores e para ele conseguir ela de volta, nossa, só assim, a galera, a comunidade mesmo falando, até chegar numa pessoa que trabalhava no Facebook que fez a intercessão. Sim, intercedeu por ele lá. Disso. Então, assim, imagino, né, aquela agonia de você chegar, e como é que você vai chegar para esse cara e falar assim, cara, peraí, esse negócio tá errado aí, pô, vamos conversar. Mas, enfim, isso chegou a algum desenvolvimento diferente? Já chegou a alguma... Chegou. Como eu acho que o alcance foi muito grande, né? E isso foi causado pela comunidade com as curtidas, os RTs comentados, enfim, o negócio cresceu. Aí foi o Spotify, ele entrou em contato comigo por e-mail, informando que eles alteraram o nome da playlist. Hoje a playlist chama Escuta as Minas Podcasters. Né? Tiraram o final lá, onde estava escrito aqui o microfone é delas, tiraram esse pedacinho do final e eles marcaram uma reunião comigo hoje, por sinal, mais cedo. Olha! Por coincidência. E aí eu conversei com o partner manager deles aqui do estúdio, né, da América Latina, e o nome dele é Fernando também, por coincidência, seu xará. Olha só. Fernando, explicos que a gente não sabia. É uma coincidência. E o Fernando, ele foi muito solícito, ele pediu desculpas pessoalmente, ele explicou como que funciona a criação de playlists dentro da empresa Spotify, né? E, enfim, me apresentou essa justificativa, disse que não sabe quem criou esse nome, porque a análise do Spotify não é feita pela mesma pessoa que cria essas playlists, que não é feita pela mesma pessoa que trabalha com os podcasters lá dentro. O que é muito comum com qualquer empresa muito grande. Sim, né? sim, setores, né? Tem um setor criativo, um setor de desenvolvimento, um setor de... E aí, esse monte de setor normalmente dá esses problemas de ruído de comunicação, né? É o que acontece. Então, ele foi muito educado, ele foi muito solícito, ele explicou para mim como funciona. Eu alertei ele a respeito de algumas coisas também que eu notei naquela playlist que não era positivo nem para quem trabalha com podcast, nem para aqueles podcasters que estão lá,
nem para a empresa Spotify estar divulgando daquela forma, como o fato, por exemplo, de só ter podcasts muito grandes e podcasts Sim. que têm empresas, né, por trás, produtoras. Por quê? Porque a podosfera é muito mais diversa do que isso. Sim. Alertei a questão de que na capa é uma mulher negra e não tem um podcast lá afiliado que é apresentado por nenhuma podcaster negra. Porra, Eita, olha só. Né? Eu falei, isso tudo é um erro ali, às vezes, na hora de fazer. Por quê? Porque a pessoa não sabe das necessidades. Porque provavelmente quem fez atende uma demanda e não tem conversa com a comunidade de fato. Pois é. É um fato que, tipo assim, eu até vejo como a galera abraçou todo esse problema com o Spotify, porque a galera já tem problemas bem sérios com o Spotify. Galera, quando eu digo Sim. a podosfera em si. Porque, Sim. querendo ou não, o Spotify, ele tá ali pelos números. E quem vai Sim. dar número primeiro pra eles vai ser a galera dos podcasts grandes e tudo mais. Eles não estão realmente nem aí com o crescimento da podosfera brasileira. Eles ganham o deles ali, só que porque, querendo ou não, a gente tá lá só guardando os podcasts ali. Quem tá ganhando isso, quem tá ganhando com isso é o próprio Spotify. A galera em si, a podosfera em si, não vê um crescimento grande do próprio público ou coisas pra fora por conta do Spotify em si. Então eu imagino que, tipo assim, a galera já tem abraçado por conta disso. E isso só mostra mais um dos problemas que a gente tem com o Spotify, né? Sim, esse fato, né, de como o Spotify está chegando nesse mercado, que é muito diferente, eles não sabem lidar com a gente, na verdade, é complicado. Eu entendo a dificuldade que a empresa tem, e eu entendo a dificuldade que o Fernando, à frente de um setor que é no fim da cadeia, tem de lidar com toda essa administração. Entendeu? Tanto que na minha postagem perguntando o que estava acontecendo, em nenhum momento eu fiz nenhuma acusação. Sim, sim. Perguntei Sim. realmente o que está acontecendo, porque eu imaginei que poderia ser um erro. Embora um erro tão bem organizado, pode ser claramente de outra forma, mesmo porque dentro da campanha desse ano, se vocês entrarem no site do podcast delas e forem lá no link campanha 2020, clicando lá no ouvir agora, vários episódios são redirecionados para o Spotify. Porque muita gente prefere divulgar o link do Spotify, e aqui é uma opinião pessoal minha, de produtora, porque é mais fácil a gente calcular a métrica dentro do Spotify do que fora. Sim. Não, Entendeu? e não só isso também, né? Eu acho que a facilidade para você alcançar a galera que até mesmo não tá acostumada a ouvir podcast, porra, no Spotify é muito mais fácil, sabe? A galera já tá acostumada ali, clicar foi. Não, querendo ou não, se a gente for direcionar para um site nosso, para um feed, a galera já vai ter que ter essa noção de como é que já funcionava, vai ter que baixar, vai ter que Sim. deixar a janela aberta para poder ouvir, coisas do gênero assim. Então, querendo ou não, para quem não é da área, não é nem para quem não é da área, mas para quem não tinha já o costume de ouvir podcast, realmente o Spotify facilita muito. Você simplesmente Sim. vai lá, acha o podcast, play, foi. Uhum. Você não tem preocupação em assinar feed e nada do gênero. Então, querendo ou não, facilita. Faz sentido a galera divulgar o. Não, eu Sim. particularmente eu também coloco pro Spotify justamente por conta disso. Você está pegando o público que já conhece podcast e que eventualmente você está informando que tem ali, até se o cara ouvir, eu quando ouço um podcast esporádico, que eu não sou assinante dele, a minha tendência é depois ir para o meu agregador e agregar aquele podcast. Sim. Mas o primeiro contato pode acontecer por ali e você está pegando aquele cara que é o ouvinte eventual mesmo, daquele tema, daquela coisa que você está abordando, que o cara se sentiu interessado. E o Spotify, nesse sentido, ele é muito interessante. E também com os produtos que são só exclusivos deles, por exemplo, o Café da Manhã é um podcast que eu gosto de ouvir, porque ele é curto e ele me dá informação filtrada, que eu tenho ciência que é filtrada, óbvio, né? Mas a qualidade dele é um programa que eu gosto. E eu só encontro no Spotify. Inclusive, essa semana aconteceu uma coisa engraçada, que teve um ouvinte de podcast que ele falou assim: Domênica, como é que eu faço para ouvir podcast fora do Spotify? Eu falei, por agregador. Mas eu quero ouvir o podcast do Spotify fora do Spotify. Eu falei, então, aí não tem como, né? Mas olha que interessante, porque a gente que produz, né, e cria feed, e distribui para tudo quanto é lugar, o Spotify ele veio depois.
A gente não parou para Sim, pensar que o exatamente. programa que é do Spotify, a pessoa às vezes não quer mais ouvir no Spotify ou não tem assinatura, ela quer ouvir às vezes pelo download fora do Spotify. Uhum. Olha que curioso isso. Então tem essas pessoas Sim. que conhecem a mídia podcast pelo Spotify também. Sim, com certeza. Até Né? porque agora, não sei se é por conta do uso, porque querendo ou não, a plataforma do Spotify ela é bem voltada para cada usuário individual. Mas tem aparecido muito mais podcast e na minha página principal aparecem sempre, ouça um podcast novo ali, ouça podcast, coisa que não aparecia antes. Digo antes, logo depois de ter lançado, mas Sim. ainda tem, se isso aparece mais pra galera que nunca ouviu um podcast, ouça podcast. Não sei se aparece ou não, porque não tem como saber. Mas se aparecer isso, com certeza chama atenção pra galera ali, pra mídia em si, e pra galera até mesmo que não sabe o que é podcast. O que é isso? Sim. Eu vou lá ouvir e começa, opa. Eu pego por mim, eu sou o hipster maluco que usa Deezer. No próprio Deezer também tem aparecido muito dessas coisas, cara, que não apareciam antes já, pelo tempo que eu já uso, não era tanto. Agora tá aparecendo muito mais também coisa de podcast lá. Sim. A Bem mídia mais. cresceu bastante, né? E lá naquele encontro de podcasts, rolou até uma discussão nesse sentido, né? De se vale a pena, por exemplo, você produzir um conteúdo exclusivo para uma plataforma, né? E o Spotify ele quer ser o YouTube dos podcasts. E, né? Tipo assim, você Nossa. pega, produz, coloca lá e acabou, né? Você Sim. sabe Só qual que é um que foi a tipo- inovação que o Spotify fez com relação a isso que você está falando, de concorrer com o YouTube? Não sei se vocês viram. Saiu, acho que essa notícia hoje pelo B9. O Spotify, ele tá fazendo um teste, claro, com podcasters do exterior, né? Mas ele está criando dentro da própria plataforma do Spotify a possibilidade de fazer o que a gente está fazendo aqui agora, que é você criar a videochamada para as Olha, pessoas que vão ouvir o podcast ter a opção de poder ver o vídeo se elas quiserem, não só o áudio. Por quê? Porque ela concorre com o YouTube, oferecendo também a possibilidade visual, e se você preferir, você só ouve o áudio. Porque o que difere o vídeo do podcast é se você vai ter a imagem integrada ou não. Se eu faço um Sim, podcast sim, com e certeza. jogo no YouTube, só ouço, não tem imagem, não tem nada, ele é um podcast distribuído pelo YouTube. Ok, mas ele é um podcast. Se as pessoas estão vendo a gente aqui, no Instagram seria uma live. Se for ao vivo, Aham. é uma live. Se for para o Spotify isso, ou para qualquer agregador, é um podcast. Com edição ou não. Caraca. Sim, é. Então, assim, eles estão pensando nisso também, de como que eles vão concorrer, né, e trazer melhorias para a comunidade, para os produtores nesse sentido. E sim, com o objetivo de fazer a gente ir para o Spotify e ficar lá dentro. Como o YouTube quer que você fique lá Sim. dentro, o Twitter quer que você fique lá dentro. Aham. É isso. Caraca. Porque querendo ou não, quando a gente para pra pensar entre a diferença entre, sei lá, videocast, não seria mais um vídeo e um podcast, é que no podcast a parte importante é justamente a mensagem. É o que você tá falando. A parte plástica, a parte visual não é tão importante assim. Mas querendo ou não, tem gente que gosta de tá vendo as pessoas falando. E não é nem um pouco incomum. Então faz sentido essa abordagem que o Spotify tá querendo fazer aí. Mas, sei Eu lá, acho que eles também. estão querendo agregar um serviço porque eles viram que isso funciona. Porque podcast Até é porque uma tem- coisa muito íntima, né? Não é que é a mensagem que importa. É que o ouvir é uma coisa muito mais íntima do que você ver. Você vê se tem um julgamento. Quando É você verdade. Sim, Você não exatamente. sabe, né? Então, eu Verdade. acho que a forma de trabalhar é diferente, mas aí já é toda uma conversa, gente, filosofia de construção de mídia audiovisual, que a gente está fugindo do tema e da pauta. É verdade. É normal, mas no Ponto Caverna é assim, a gente foge da pauta sempre. Ah, então tudo bem. Porque você viu que a louca aqui que organiza um monte de projeto falando, vamos voltar para a pauta. Totalmente a gente volta, mas se a gente faz viajada, dá assim. É, porque eu vou embora na loucura. Eu vou que vou. Então, E a gente vai acompanhando, então. A gente vai acompanhando, justamente. então tudo bem. Então tá Não, liberado. assim, a gente fica muito contente de saber que a coisa, pelo menos, acho que deve ter chegado por conta do barulho que foi feito, realmente, né? Porque Foi essas por empresas isso. grandes, as empresas grandes, elas passam rodo mesmo, não querem saber e tal.
E no final das contas, para você chegar e mostrar, não, peraí, é um projeto, que os números melhores que a gente tem são números muito pequenos para eles, né? A gente, a gente produz podcast desde 2013, são 7 anos. Há 7 anos, a gente vê que é o seguinte, que todo mundo é muito pequenininho, faz com o seu próprio recurso, é uma mídia muito ingrata, que é difícil você conseguir financiamento com ela, né? Das mídias são poucos, são bem poucos. De produção de conteúdo, eu acho que é a mídia mais difícil que você tem de rentabilizar, né? E a gente vê muita gente fazendo, muita gente... O que é, né? Desculpa, também. Não As pessoas não sabem o que é. Então não tem como. Sim. Eles acham que é uma coisa muito fácil. Eles acham que é sentar e falar, ó, falei o que eu quis e magicamente apareceu no seu celular no dia seguinte. Eu tava ouvindo a live que vocês fizeram de edição de podcast. Só aquela live já era suficiente pra galera falar, tipo, puta, não é fácil não. E a gente não falou nada da realidade da edição. Foi tipo assim, um Você sabe tantinho disso. assim. Sim. A famosa pontinha do iceberg. Pois é. Eu acredito que eu sei que às vezes é o seguinte, o cara vai falar e ele fica assim, E se você deixar isso aí, o troço fica com 2 horas, você consegue reduzir 50% só cortando essas coisas. Ou então quando o cara repete a palavra, repete uma frase. Não, é porque ele foi, aí fala 3 vezes. Organização de pensamento, né? A edição também faz parte disso. Não só você equilibrar o volume dos áudios ou limpar ruído. É você também fazer esses cortezinhos para dar uma dinâmica e tal, né? E dá um trabalhão danado. Assim, eu costumo dizer que eu gasto 4 a 5 vezes o tempo do podcast em edição. Sim, sim. Que é uma coisa que o ouvinte não tem ideia, né? Isso a gente só tá falando da parte realmente de pós-produção, né? Se for para pensar. Aliás, é produção ainda, edição, mas vamos chamar de pós-produção, porque muita gente entende que a produção é só a gravação. Então, vamos dividir a gravação como produção. Teve todo um trabalho antes de pré. E a parte de pós, que seria a edição, embora não seja, mas vamos chamar assim. Essa pós-edição, gente, vai depender muito da capacidade do editor, né, no caso. Familiaridade com ferramenta, se o programa foi bem coordenado ou não, mas a gente demora, em média, se o editor for bom, uns 4 minutos por minuto para editar e deixar ele redondo. Então, você pega, sei lá, 1 hora, para cada minuto você aumenta 4, isso para cortar a conversa. Trilhar, sonorizar, equalizar. Aí é uma outra etapa da conversa. Verdade. É trabalhoso. Eu também faço assim. Eu primeiro faço todo o tratamento do áudio e corte e tudo mais, para depois fazer a parte de vinhetas e trilha e tudo mais. Porque, enfim, são dois processos completamente diferentes. Então, se você fizer junto, dá merda, né? Não dá certo. Não, dá ruim. Você vai fazer, aí a trilha faz assim, né? Blup. Aí o seu efeito vai ser blup no meio do negócio. Aí você só vê a hora que você já foi no feed e vê, mas a gente tem um buraco aqui de, sei lá, 3 minutos. O que aconteceu? Aí você fala, não sei. Você vai ver, tem lá, um troço desse tamanho, assim, né? Transparente. Porque não tem a ondinha sonora. Quem nunca fez um negócio desse, né? Falo com propriedade. Quem nunca fez um negócio? Muito bom. Quem nunca perdeu um episódio, não é mesmo? Quem nunca errou um episódio? E aí você corre, substitui, divulga de novo, pede desculpa. Aí o pessoal fala, tá tudo errado. Passa 3 meses, a pessoa baixou o primeiro arquivo e falou, o episódio tá errado. Você fala, meu filho, baixa de novo, sabe? Já arrumei no mesmo dia. Então é louco o processo. Agora, se o cara usa um agregador, né, até fica fácil, você não precisa de uma URL diferente e tal, mas depois do advento do Spotify, você tem que divulgar tudo de novo, porque a URL muda, né? Pois então, o endereço do podcast, daquele episódio vai mudar, né? Eu não sei, ele muda? Eu nunca testei. Muda que comigo nunca aconteceu, mas com o Xi do 80 watts aconteceu há umas 2 semanas. Ele fez um episódio com o Marcelo Rayana, de Uns e Outros, e eu fiz um meio de campo para ele. Aí na hora que eu falei assim, vamos divulgar, ele falou assim, não, peraí que tem um erro ali, eu vou ter que te dar uma URL diferente, porque aquela caducou, porque ele teve que tirar dos agregadores, não, mas do podcast mudou, do Spotify mudou.
entendeu? Uau! Acho que meu áudio melhorou agora. Ai, trabalhar com esses youtubers é outra coisa, né? Tem que ficar procurando vídeo, ficar mandando link novo. É outro nível o negócio. Não, e pior que é o seguinte, antes desse processo de quarentena, a gente só produzia conteúdo com convidados aqui mesmo, porque esse processo de você gravar à distância é sempre muito complexo e tal. Mas como agora o pessoal perdeu a vergonha por conta dessa qualidade meio mais ou menos que fica assim, aí já dá para fazer de boa. A gente aproveita. Acabou, gente. Antes da pandemia, a gente tinha umas coisas. Eu vou procurar o melhor ângulo para foto, né? Agora, assim, olha, eu tô de pijama, é isso que tem. Eu sei que você também tá e também em casa. A Ivete gravou uma live de pijama, então. Não é? E tá tudo bem, porque a pessoa que tá assistindo também está de pijama. Exatamente. Exato. Reconhecimento de Não tem público. ninguém arrumado. Ninguém mais tá perdendo tempo com isso. Ai, para. Prioridades, né? Melhor produção. Prioridades. Tudo Exatamente. do que ficar fazendo filme. Quase raspei na cabeça semana passada, eu confesso. Quase. Eu ia pegar a máquina e ia fazer assim, ó. Se você fizer isso, você filme. Vídeo chamado. Aí, cara, mas só que ela não dá o toquezinho antes assim, posso falar com você? Não, ela já vai tocando direto. Então, do jeito que eu tiver. Vovó é amor, gente. Vovó é amor. Minha avó, a avó do Marquinhos. Ela é, cara. Ela é mesmo. Eu conheci, é muito fofo. Domênico, e agora diz o seguinte, conta aí para nossa galera, cara, quais outros projetos você está envolvido, além do podcast delas, verdade. para a gente fazer esse jabazão aí, divulgar esses conteúdos todos aí, né? Uau, são muitas coisas. Vamos lá, tô brincando, não é tudo isso não. Pode jogar tudo. Faça seu. Bom, além da rede, né, o podcast delas, vocês estão todos convidados, acessa lá o podcastdelas.com.br, lá vai ter a página de todos os podcasts da rede e tem podcasts diversos, então conheça, porque é interessante conhecer esses projetos para vocês, enfim, terem opiniões a respeito deles também. Não adianta eu vir aqui falar o selo qualidade, né, porque eu sou impessoal nisso, então não vai. Mas nós estamos dando selo de qualidade Podcaverna aí. Vai lá que é garantido. Além desse, fica aqui meu convite para o Estúdio 31, para vocês conhecerem ele, porque ele está bem no comecinho ainda, só tem... O dia que a gente está gravando, não sei quando que vai sair, né? Mas o dia que a gente está gravando, eu só publiquei 2 episódios dele, então ele está bem no comecinho, e ele é um podcast mais voltado para técnica. Então, tem alguns esclarecimentos a respeito de microfone, vai ter uma parte de edição, que o Marquinhos comentou da live, né, de editores, então vai ter alguma coisa ali também. Claro, nada muito trabalhado, porque não tem como, mas algo mais no sentido de explicar e desmistificar também. Porque tem coisa que a gente tem que entender para... Enfim, eu acho que tudo a gente tem que entender para valorizar, senão não adianta, né? Eu acredito no processo educacional. Enfim. Só o fato de existir já é um excelente guia que, pra gente, quando começou, não tinha nada. Então, já é um excelente começo de história. Pois é bem por aí, Marquinhos. O objetivo é esse mesmo, trazer um conteúdo que seja interessante para quem já está fazendo, porque a gente sempre tem que ficar se atualizando e as coisas vão mudando. E também desmistificar para quem quer fazer. Mas quer fazer como? Da sua casa, primeiro, porque fica em casa, isso não é negociável. Sim, fica em casa. Fica em casa, exato, para gravar podcast também. Segundo que dá para você gravar podcast com um celular. Dá. Mas como é que você faz isso ficar com uma boa qualidade? Precisa de muita coisa? Não. E por que eu sei? Porque todos os podcasts que eu fiz, eu gravei da minha casa. Entendeu? Então, eu nunca entrei num estúdio para gravar um podcast. Entendeu? Então, assim, eu sei como é produzir podcast de casa, eu sei o que melhora um áudio, o que piora, eu sei como que eu tenho que me comportar. Tanto que vocês estão vendo assim, eu tô brincando com a mão, mas eu tô paradinha ó, o tempo todo. Porque se eu ficar assim, vai vir o som. Entendeu? É o Diego ali, Vocês podem porque vocês são youtubers, é outro nível. Então tá tudo bem. Digital influencer. Digital influencer. Outra coisa. Né? Podcaster tem que ficar quietinho para gravar, para não fazer besteira. Enfim, então o Estúdio 31, ele é um podcast numa linguagem acessível, então acessem lá o feed. Por favor, acessem o feed para me ajudar.
dá o play lá também para ele renderizar melhor, distribuir melhor, divulguem nas redes sociais. O que acontece a partir de agora dentro desse projeto? No dia 20 de maio, eu vou abrir as inscrições no site, nas redes do podcast delas, para que as meninas possam se inscrever para ter uma oficina. Essa oficina ela vai durar em torno de 2 meses, mais ou menos, onde eu realmente vou dar aula para elas, e a ideia é que elas venham só com uma ideia, ou uma ideia pronta de um episódio, ou uma ideia de um tema, e a gente vai desconstruir tudo isso e fazer esse episódio existir de verdade. Desde como vamos organizar a pauta, organizar a gravação, fazer a captação de áudio de casa, trabalhar a edição e lançar. Para isso, né, eu também vou precisar de ajuda para divulgar, claro. Então, se vocês conhecem alguma mulher, alguma menina que querem que a voz dela chegue no feed, o Estúdio 31 é esse projeto para ensinar essas pessoas a fazerem de graça. Por quê? Porque a gente bateu muita cabeça para aprender, então não dá para profissionalizar, mas dá para quebrar muita coisa e facilitar, de forma com que elas consigam depois caminhar sozinhas para onde elas quiserem, inclusive se quiserem ter um podcast mesmo, um programa inteiro, de uma temporada, 2, 3, infinitas, dentro do podcast delas sem pagar nada. Então, a infraestrutura inteira está disponível para elas, né? Então, dia 20 de maio, eu começo a divulgar esse link para inscrição. Só vai ficar no ar até dia 31 de maio, porque senão eu não consigo ver as inscritas. Então, é um formulário curtinho lá, nome, sei lá, não pensei nas perguntas ainda, não organizei, mas vai ser curtinho, rapidinho, respondeu, beleza. O banco de dados. Isso aí. Vocês são lindos. O banco de dados, que eu já falei, né? Lá atrás, para se inscrever e pesquisar. E depois disso, eu tenho um outro podcast, onde eu sou só podcaster mesmo. Mentira, podcaster faz tudo. Mas eu tenho outro podcast, que é de literatura, que fala de adaptações literárias, que é o Perdidos na Estante. Ele fica no site Leitor Cabuloso. Nós estamos trabalhando agora num arco sobre o H.G. Wells, então um episódio é sobre um livro clássico, e no episódio seguinte a gente fala sobre adaptação. Aí muda. Então o primeiro é a Máquina do Tempo, o segundo é Dr. Moreau, o terceiro Homem Invisível, e fecha o arco com Guerra dos Mundos. Então, tá muito legal. E assim, os episódios são divertidíssimos. Fiquem aí com essa oportunidade de conhecer esse cara, entender o que é essa obra, o que tem de diferente, por que todo mundo tem que ler H.G. Wells, porque ele é maravilhoso. Sim, é um clássico dos clássicos. Como ele é bom, eu não sabia que ele era bom. Melhor coisa do arco. Os links arco. estão todos na inscrição, tá, galera? Ó, aqui embaixo na descrição aqui tem os links aí para você, tá? Essa lista gigante, assim, essa lista gigante. E ó, dever de casa, um por um, tá? Acessem todos ali. Acessem todos. E aí, deixa eu ver, o que mais? Eu edito também o Baseado em Fatos Surreais, que ele não é um podcast meu, mas eu que faço a edição. Ele é feito por 2 mulheres também, a Marcela e a Sheila Calef. O podcast delas é um podcast quase no formato de storytelling. É uma forma de storytelling, na verdade. E elas recebem histórias de mulheres que têm um fato surreal e elas contam em primeira pessoa como se fosse com elas o caso. E assim, é muito legal, é muito bom, é muito divertido. Caraca, que maneiro. E a edição sou eu que faço. Então, se vocês também quiserem conhecer meu trabalho de editora, né? Ouçam Baseado em Fatos Reais para conhecer o trabalho delas. E também... Com certeza vou ouvir. Ouve, bem legal. Eu viciado em Aconteceu Comigo do Mundo Freak, eu não preciso. Já me convenceu. Você já me convenceu a ouvir. O episódio dessa semana do Baseado em Fatos Surreais, eu acho que ele é o 189, 139. Ele é de terror e daria muito um Aconteceu Comigo do Mundo Freak. Ótimo. Aí, ó. Já me convenceu facilmente. Eu terminei a edição, eu ajoelhei e falei, Deus me perdoe por isso. Me proteja, Senhor, entendeu? Porque eu sei, é arte, eu acredito no poder da edição, é arte. Não, mas assim, é muito legal, acho que vocês vão curtir. Bacana. Pô, legal conhecer. É isso que eu faço, gente. A Catarse do podcast delas, catarse.me/o podcast delas, do leitor, catarse.me/leitor cabuloso. O Leitor Cabuloso é gigantesco, tem muitas coisas. Então fica o convite para vocês. Enfim, projeto é o que não falta. É só escolher um para conhecer e se divertir aí com tudo isso. E eu estou sempre à disposição, claro, para ajudar qualquer pessoa a conhecer a podosfera, a fazer podcast, mulheres a produzirem mais. Enfim, estou aqui para fazer o que for possível. E se alguém quiser me contratar para freela de edição também, pode falar que estamos aí.
né? Tem um espaço, alguns espaços na agenda, no meio dessas coisas todas, eu consigo encaixar algum cliente novo também. Aqui na descrição também vai ter o Twitter e o Instagram da Domênica aí, para você entrar em contato, mandando direct ali para ela. Me manda carinha feliz, né? Domênica, um prazer enorme para a gente receber você muito aqui. grande. Você mora muito no coração da gente, assim, a gente ama muito estar contigo, falar contigo, consumir os produtos, as produções que você faz, te seguir nas redes sociais, assim, porque você tem sempre muita coisa legal e relevante para trazer para a gente. Sim. E uma alegria e um prazer, uma honra para a gente ter você aqui dentro do Pod Caverna mais uma vez. Sim, obrigado por ter aceitado. Imagina, gente, eu tenho um carinho muito grande por todos vocês, né? Além do projeto, tenho um carinho muito grande mesmo por vocês, a gente se conhece pessoalmente, enfim. Achei que esse ano a gente ia poder se abraçar de novo, já estava esperando 2020, né? E aí veio a pandemia, eu falei, ai, não vai dar, né? Mas tudo bem, faz parte. Não, mas tá um abraço virtual aqui. Sim, isso aí. Estamos matando as saudades agora. Pelo menos um cadinho. Pelo menos um tiquinho, E o importante agora, realmente, né? A gente trabalhar da melhor forma possível, cuidar da saúde mental, aproveitar esse momento para se conhecer, que eu acho que é uma coisa que na vida não dá tempo e a nossa sociedade não permite isso. Né? Rever conceitos, trabalhar na desconstrução, produzir coisa boa, enfim. Né? Cultura de paz é bom, produzir conteúdo é bom, fazer podcast é melhor ainda. Então, tamo junto. Eu que agradeço de verdade por todo o carinho e vamos, que né? É muito bom. É isso. Então, e fique em casa. Beijo grande, prazerzaço ter você aqui e a gente se vê no próximo Pod Caverna. Valeu? Um beijo para vocês, até a próxima. Beijão, Domênica. Valeu, galera. Vocês são todos lindos. Mentirosa. Brigadaço mesmo. Prazerzão.